A história do município de Dois Irmãos do Tocantins se iniciou bem antes do que pensamos, pois há registros de que, há um século, por volta do ano de 1925, o senhor Pedro Montelo adquiriu uma propriedade às margens do rio Lajeado e a nomeou de Fazenda Dois Irmãos, fazendo assim a primeira grande referência aos morros semelhantes que posteriormente dariam o nome à nossa cidade. No entanto, antes de possuir esse nome em definitivo, por volta das décadas de 30 e 40, o povoado que se iniciou com o forte crescimento do garimpo na região pela procura do cristal ganhou os nomes de Canudo e Cachimbo, fazendo referência aos córregos que margeavam suas terras. Com a grande queda na extração de cristal no início dos anos 50, muitos moradores não retornaram às suas cidades de origem e permaneceram no povoado, dando início assim às atividades de agricultura, comércio e principalmente agropecuária. Então, a partir do ano de 1951, a localidade passou a se chamar de Vila de Dois Irmãos, sendo pertencente ao município de Araguacema. De acordo com relatos, os primeiros habitantes do município foram José Fernandes de Souza, Pedro Carmo Cristóvão, João Gomes de Araújo, Etandislau José de Souza, Domingos Pereira de Brito, Pedro Montelo, Nelson Montelo, Marcolino Ferreira e Laudelina Marinho, que após o fim da atividade mineradora, começaram a trabalhar como lavradores e comerciantes. Meu nome é Antônio Resplande de Oliveira, nasci em Dois Irmãos, aqui no estado de Tocantins. Nasci e me criei aqui. A cidade só tinha duas ruinhas, aí que aqui era um cristal, só cristal de rolado aqui, não tinha cristal grande. A lado ele é assim, essa capa assim, aí você casca ele assim, você chega assim, do lado de outro. O nome Antônio Bamburri, ela é do tempo do garimpo. Agora eu não, eu já não era, já, sim, do garimpo já no fim do garimpo. Tem uns buracos mesmo naquele morro lá em cima, lá, tem um buraco lá de 100 metros, que pra lá tudo, não tinha casa não, pra lá, pra baixo, lá. Senão aquilo lá tudo era brejo. Aquela cerâmica ali tudo era de brejo, aquilo ali tudo alagava, aquilo ali tudo. A igreja aqui era de palha. Se você ver aqui, se tu visse aqui, nego no festejo aqui, tô te falando que aqui era desse tamanhozinho, ele ficava pisando por cima dos outros, né? Mas nego dançava, aí era de torta de 3, 4 barraquinhas retas, nego só arrochando forró. Com o crescente desenvolvimento da vila, ao passar dos anos, o então vereador da cidade de Araguacema, o senhor Petrônio Lima Arboés, através da Lei Municipal de número 58, de 10/4/1956, elevou a Vila de Dois Irmãos à categoria de distrito, sendo assim instalado no dia 24 de junho de 1956. Coincidentemente, sendo esse o dia do santo padroeiro da cidade, São João Batista. Antes de se tornar município, o distrito de Dois Irmãos teve 3 subprefeitos: Pedro Carmo, em 1956, João Gomes de Araújo, em 1957 e o senhor Félix Carreiro da Glória, que administrou o povoado como subprefeito de 1º de junho de 1959 até o final de 1963, ano que foi criada e promulgada a Lei de Criação do Município de Dois Irmãos e como prefeito nomeado no ano de 1964. O senhor João Gomes de Araújo também foi prefeito nomeado no ano de 1965. Petrônio Lima Arboés foi o primeiro prefeito eleito de Dois Irmãos que esteve no cargo por 2 mandatos de 1966 a 1970 e 1973 a 1977. Em seguida, os nomes de outros prefeitos e do desenvolvimento da cidade com o passar das décadas: Augusto Gonçalves de Oliveira, Zozon, de 1970 a 1973. Na eleição de 1970, ficou marcado um fato histórico em nosso município. Tivemos a primeira vereadora eleita da história, a senhora Dona Alvina Pereira Arboés. Essa década ficou marcada pela chamada geração Terraço das Laranjeiras. Os eventos da cidade se realizavam no famoso bar Santa Rosa, que abriu suas portas no
no ano de 1971, com a administração do senhor Pedro Brito, funcionando também no espaço uma loja de armarinho e a residência da família. Meu nome é Maria da Penha, moro em Dois Irmãos desde o dia que eu nasci. Meus pais nasceram, viveram e morreram aqui. Meu pai veio do Maranhão em busca da jazida de cristal e encontrou um tesouro, que foi a minha mãe. As grandes mudanças que presenciei, de grande relevância, foi a chegada da energia elétrica, da água encanada e do telefone. A partir dessa época, tudo mudou. A vida das pessoas ficou mais agitada. A garotada saiu dos quintais e das brincadeiras para a frente da televisão assistindo a Xuxa e os desenhos animados. As mulheres trocaram as tábuas de lavar roupa por máquinas de lavar, deixando para trás toda a dificuldade de encontrar um riacho para poder lavar suas roupas. Outro grande acontecimento no qual presenciei e tive a honra de trabalhar foi como telefonista no posto telefônico. Filas enormes se formavam para realizar uma ligação para as pessoas que moravam em outras cidades. Na época não era sistema de DDD. Os números eram discados e uma recebedora em Gurupi completava as ligações. Sobre as festas do Taguatinga e Bar Santa Rosa. Momentos memoráveis, inesquecíveis. Acredito eu que a década de 80 foi uma das melhores décadas de todos os tempos. A gente não tinha problema de droga, a gente fumava por esporte, porque achava chique, mas não existia. A gente saía casa à noite, voltava com maior tranquilidade. Então, assim, Dois Irmãos, acredito eu que tem um grande futuro. Muito obrigado. José Martins Pinheiro, 1977 a 1983 e 1989 a 1992. De acordo com dados entre os anos de 1981, foi instalado o posto telefônico na cidade, sendo esta a única forma de comunicação entre as cidades da época, além das cartas via correio. E 1982, que o famoso açude, nomeado como Balneário de Canudos, foi construído para amenizar a seca na região com fornecimento de água. Domingos Lopes da Silva, de 1983 a 1989. Durante a década de 80, no mandato de Domingos Lopes, a cidade enfim recebeu energia elétrica, o que foi uma enorme revolução para todos. Antes disso, a energia era gerada a motor, sendo de acesso a pouquíssimas pessoas e tendo horário de funcionamento, sendo somente das 18 às 22 horas. A TV chegou à cidade no ano de 1986, definindo assim a década de 80 como um período da primeira grande evolução do município. Sou Deusamar Ribeiro de Almeida, filho de Domingos Lopes da Silva e Permina Ribeiro Lopes. Meus pais vieram para cá em 1959, mas eu tinha 1 ano de nascida. Então chegamos para cá muito precário. Então eles falam que vieram de burro, cavalo. Meu pai foi tudo na vida. Ele fala que foi padeiro, parteiro, porque meu pai ajudava muito, os partos normais naquele tempo. Meu pai era muito bom para indicar remédios, tudo. Ele tinha muita tendência a mexer com a medicina, era o nosso médico que a gente falava. Uma pessoa muito corajosa. Então meu pai foi alfaiate, pensionista e político, A gente não tinha farmácia, não tinha, meu Deus, como era assim difícil, mas para nós era feliz, mas para os pais que falavam, era muito difícil. Então a gente dependia de Iracema, como eu falei. Não tinha asfalto, não tinha energia, não tinha água. A água era tão difícil que eu lembro do meu pai, meu irmão mais velho, comprava água. Estudos muito difíceis, a gente tinha para estudar, a gente tinha que levar o banquinho, era muito divertido assim, mas e as brincadeiras de roda sempre a gente tinha na escola. Mas eu me sinto feliz por ter tido uma infância boa, lembranças boas dos pais, da mãe. Meu pai, em 1982, meu pai foi candidato a prefeito aqui de Dois Irmãos, Meu pai se elegeu, foi um mandato naquele tempo de 6 anos consecutivos. Criasse tudo as coisas, e foi através da gestão do meu pai que a energia chegou nessa cidade, em outubro de 1986. Mas antes da energia chegar, tudo, meu pai já tinha feito. Hoje é o centro comercial, meu pai fez lá antes, A gente chamava até mercado municipal. A prefeitura, meu pai construiu, Câmara Municipal. O sonho do meu pai era realizar esse asfalto entre
Dois Irmãos e Miranorte, era 84 quilômetros. Eu gosto de Dois Irmãos e ela vai progredir, em nome de Jesus. E para frente, Dois Irmãos. José Martins Pinheiro construiu, em seu segundo mandato, a Escola Petrônio Lima Arbues. Inauguração em 1990, a rede de água potável em toda a cidade em 1989 e a feira coberta em 1989, além da pavimentação asfáltica da área urbana da cidade em 1992. Olá, amigos e amigas de Dois Irmãos do Tocantins. Me chamo Francisco Joedson Barreto. Eu cheguei aqui com minha família, eu e minha esposa, Maria Jadilma, no ano de 1993, mais preciso, dia 11 de janeiro. Então foram passados aqui vários prefeitos, né? E todos eles a gente teve um bom relacionamento, né? E uma das dificuldades ao chegar em Dois Irmãos que a gente tinha para exercer o cargo de empresário era enfrentar a dificuldade bancária. Então eu muitas vezes fui levar valores em ônibus até a cidade mais próxima onde tinha o banco a ser depositado. E a gente também tinha dificuldade porque aqui não tinha panificadora, também tínhamos dificuldade em questão de petróleo, e outras coisas também. Então a gente trazia mercadorias, né? Pães, frangos, aqui também não era visitado, frios, né? E a gente trazia em uma Kombi. Para quem me conhece a minha história do começo, a gente trazia numa Kombi para atender a nossa cidade. E de 93, como eu falei para cá, a tendência nossa aqui foi de crescimento. Então cheguei como funcionário, hoje nós somos empresário há 31 anos. Nós não tínhamos muita pavimentação, hoje também a nossa cidade está bela, né, aos olhos de quem observa. Todos os prefeitos deixaram assim a sua contribuição. Então a gente percebe que foi uma luta, mas nós temos aí um município já onde os olhos, né, de alguns estados, de alguns produtores já estão implantando aqui o seu crescimento, né? Então isso é muito bom para o nosso município em desenvolvimento. Lembrando que já tinha o saudoso Cândido, o nosso saudoso Ribamar, né? Quando eu cheguei tinha um mercadinho ali na Avenida Goiás, né? Zé do Bloco, Fleury, Antônio Ribeiro também já tocava comércio. E nesse mesmo ano que eu cheguei, os novos empresários que surgiram como supermercado ou mercadinho foi esse que vos fala, Joedson e Rosivaldo, tá bom? Foi nós dois de 93 para cá que começamos assim a alavancar cada vez mais a nossa comunidade. Então quero desde já deixar aqui o meu abraço. O senhor Absalão Coelho governou a cidade por um mandato de 1993 a 1996. Antônio Zilnê Pereira Lima, 1º de janeiro de 1997 a 1º de janeiro de 2005, por 2 mandatos consecutivos, sendo o primeiro prefeito reeleito da história de Dois Irmãos, entregando mais de 200 casas populares e também com muitas obras de pavimentação, dando uma grande e importante transformação em nossa querida cidade. João Carlos Botelho Martins, prefeito por 2 mandatos consecutivos, deu um salto no desenvolvimento econômico do município através de obras como a construção do ginásio de esportes, casas populares, reforma do mercado municipal e a revitalização da exposição agropecuária do município. Infelizmente, nos deixou em 2021, no início do seu 3º mandato, devido à complicação da Covid-19. Francisco Tosatti foi prefeito de 2013 a 2016, tendo sido eleito com forte apoio de João Carlos e destacou-se por sua gestão comprometida com a seriedade e o desenvolvimento. Inaugurou o campo de futebol, revitalizou o balneário de Canudos, construiu o Centro Municipal de Ensino Infantil, CEMEI, e entregou casas populares.
Vanilson Coelho Valadares foi prefeito de 2017 a 2020, com um mandato focado em atender a comunidade em seus problemas da melhor forma possível. Entregou lotes, recapeou ruas e outras benfeitorias, como a construção do matadouro municipal e reforma da Praça JK. Gessiran Saraiva, o atual gestor que assumiu a prefeitura em maio de 2021, após o falecimento de João Carlos, é o responsável pelo grande salto de desenvolvimento atual no município, com a construção de várias pontes de concreto, asfalto da Vila União e do setor Neblina, Macaúba, reforma do ginásio, iluminação do campo de futebol e vários outros. Nas 2 últimas décadas, o município tem crescido bastante, do setor agropecuário, especialmente do ano de 2019 até os dias atuais. O principal negócio rural é o plantio de soja e milho e a criação de gado para cria, recria e engorda. O município, que segundo o último censo consta com atuais 6.327 moradores, está em ampla ascensão e busca por investimentos de pessoas de outros estados, buscando terras de boa qualidade para produzirem suas lavouras e criarem seus rebanhos. E isso a nossa cidade tem bastante, pois tem o 16º maior território do estado e a boa qualidade das terras é levada até a 7ª posição quando se trata de rebanho bovino no estado, mostrando assim Dois Irmãos como um município cobiçado para investidores, já que vem ganhando bastante destaque entre as 139 cidades existentes no estado do Tocantins. Dois Irmãos do Tocantins, uma pequena cidade localizada no coração do Brasil, cheia de histórias de superação, de vida e boas recordações. Surgiu como uma simples vila de garimpo e que, com o passar das décadas, conquistou o coração de vários moradores e visitantes que deixaram aqui suas raízes e histórias a serem lembradas para sempre. Uma cidade com grande potencial de crescimento do setor agropecuário e que deixa em todos que a visitam um desejo de retornar. O que pode se esperar para o futuro dessa cidade que conquista a todos pela sua calmaria e simplicidade? Bem, isso só o tempo nos dirá. Um abraço e fiquem com Deus.